Momento Papo de Mãe está começando. Por mais que a gente tome cuidado, acidentes acabam acontecendo. Uma das piores coisas que acontecem com crianças é a intoxicação. Seja por ingestão de medicamentos ou produtos de limpeza, por exemplo, o fato é que, em primeiro lugar, é preciso prevenir. Mas, se alguma coisa acontece, é necessário saber como agir. Nossos convidados são o toxicologista Anthony Wong e a Michele Pereira, mãe da Laura, de 3 anos. Michele, o que aconteceu com a Laura? O pai dela deixou uma cartela de um antigripal, que é amarelinho e vermelhinho. E eu não sei onde ele deixou, ela que encontrou o antigripal. E ela pegou e já veio para mim já com a cartela, já estava vazia. E aí eu perguntei para ela, eu falei, Laura? Aí ela, mamãe, é bala. Aí eu falei, bala? Mas bala não, filha, isso não é bala não, isso é remédio. Onde que tá a bala daí? Ela tá na minha barriga. Nossa. E aí ela começou a passar mal? Não, aí na mesma hora, como tinha acabado de acontecer, eu peguei ela correndo do jeito que eu tava e a gente foi para um AMA que tem próximo de casa, na esquina de casa. E chegou lá, ela já entrou direto para a sala do médico, o médico falou que tinha que fazer lavagem e tinha que transferir, que eles não faziam esse procedimento lá. E aí ele falou que eu tinha 2 escolhas, ou aguardar a ambulância para poder levar, ou eu mesmo ir de carro e levar. Então aí eu coloquei ela no carro e fomos ao pronto-socorro. Doutor, esses acidentes dentro de casa acabam acontecendo mesmo, por mais cuidado que a gente tome. E com medicamentos, por exemplo, doutor, os casos de intoxicação podem ser muito graves? Olha, são extremamente graves. As intoxicações em casa são provavelmente 80% dos nossos atendimentos. E acontece justamente por descuido ou desatenção dos pais. Aliás, os pais também, né, tanto o pai ou a mãe também, né, geralmente não posso considerar o sexo, é que são responsáveis porque eles acham que a criança não vai fazer arte. E a criança é uma criança curiosa, exploradora. E tem também as casas coloridas, né? Então, ou até os xaropes são extremamente docinhos. Você sabe, né, remédio assim, tem que ser gostoso, senão minha filha não toma. E aí, realmente, é uma grande... E os pais confundem muitas vezes. Olha, filho, toma remedinho que é gostosinho, é balinha, deixa ser bonito. E tem remédio para tudo, né? Remédio para dor, remédio para qualquer coisa. E a gente acaba medicalizando o relacionamento com os filhos. E aí a criança faz isso. E aí tem que correr para o pronto-socorro, como fez a Michele, doutor? Pois é, ela teve muita sorte, porque ela disse que a AMA é lá perto de casa e ela tinha um carro que podia levar até um dia, talvez, sem pouco trânsito, etc. Quando acontece um acidente desse tipo, por exemplo, ela disse que tomou praticamente uma cartela inteira, ela referiu isso, mas não dá para acreditar ou não desacreditar. É melhor sempre pensar na pior. Então, a atenção tem que ser imediata. É muito importante. Se você, aos pais, não estiverem preparados, não tiverem feito o curso, não faça. Porque muitas vezes uma ação estabanada, sem preparo, não profissional, pode até piorar. Daí vocês acabaram indo para o hospital. E por que precisava fazer a lavagem? Qual era o risco que a sua filha estava correndo? Eles falaram que tinha um risco cardíaco, que podia acontecer alguma coisa na parte cardíaca, e também porque não sabia a quantidade de remédio que ela tinha ingerido. Eu levei a cartela para eles verem qual a composição do remédio também, para saber melhor como agir nessa situação. E aí ele indicou a internação e a lavagem estomacal e o carvão. Aí a indicação nesses casos é a lavagem mesmo. Pois é, então ela diz um exemplo muito importante. Sabe que os antigripais, em geral, têm 3 componentes básicos. Uma é um antistamínico, que realmente pode provocar sonolência e até parada respiratória. Outro é um vasoconstritor, que pode levar a uma diminuição do ritmo cardíaco e até uma parada cardíaca, que eu ia falar para você. E outro é um remédio ou antitussígeno, que também pode provocar parada respiratória, ou então pode ser um analgésico. Então, aí, alguns podem até ter problemas de fígado. Então, essa associação é realmente um pouquinho perigosa, muito perigosa. Agora, como ela falou que toma a cartela inteira, você tem que acreditar. E a soma de tudo isso vai exatamente acontecer o que o médico disse para você. Pode ter uma parada cardíaca, pode ter uma parada respiratória, pode ter uma convulsão e pode ter uma lesão no fígado. Bom, então o socorro tem que ser rápido porque pode ser fatal, então. Exatamente. Infelizmente, a intoxicação, a mortalidade por intoxicação não é pequena. E é justamente, como o Roberto falou, é 100% prevenível. Se você tomasse cuidado primeiro, remédio sem se guardar o lugar.
nunca pense que a criança... Alguém vai encontrar, ele vai encontrar. É ainda mais colorida, parece balinha mesmo, né? Não, doutor, e além dos remédios, a gente sabe que os produtos de limpeza chamam muito a atenção, são bastante coloridos, né? Cheirosos, e as tampas são fáceis de abrir e acabam provocando intoxicação também. Na sua casa, você tem cuidado na hora de guardar os produtos de limpeza por causa da Laura? Tenho, fica tudo dentro de armarinhos fechados, porque assim, a Laura, ela é muito agitada e ela mexe tudo, ela é muito exploradora. Então, eu tenho muita atenção quanto a isso. O remédio fica numa caixinha, em cima dos armários, do guarda-roupa. Esse remédio realmente foi assim um escape, eu nem vi que ele estava lá, porque todos os remédios, tanto o meu quanto dela, fica tudo guardado em caixinhas e no alto, num lugar que mesmo que ela suba numa cadeira, eu meço. Mesmo que ela suba numa cadeira, alguma coisa, ela ainda assim não alcança. Doutor, tem produtos que são venenosos até, né? E precisava ter uma embalagem adequada. Às vezes, o que as pessoas fazem é mudar de embalagem. Usa ali a caixa do sorvete para botar o sabão em pó. Isso também é arriscado, né? Nossa, esse é um grande perigo. Primeiro porque você confia na sua memória. E, às vezes, você esquece. Mas pior, outra pessoa que vai usar também não sabe. E a criança não sabe ler. Sabe a frase que mais ouço? Doutor, foi um segundo. Não foi um segundo. Piscar de olhos, mas um piscar de olhos, exatamente. E é exatamente isso que causa 80% das intoxicações, 10% são graves. Crianças morrem ou sofrem. Pior também são as sequelas, as consequências disso, né? Uma soda cáustica, cloro, alguma coisa. Doutor, então daqui a pouco você explica como devem ser os primeiros socorros no caso de ingestão de produtos de limpeza. Tem muita gente que fala aí para beber leite, para tomar água. Ó, o Momento Papo de Mãe volta já. Continue com a gente. Volta com o Momento Papo de Mãe e o assunto é intoxicação. Michele, você contou que a sua filha ingeriu aí uma cartela de remédio para gripe, né, antigripal. Você correu para o pronto-socorro, mas você tinha ouvido falar que podia fazer alguma coisa em casa, dar alguma coisa para ela? Você ainda tentou fazer alguma coisa ou não? Ficou com medo? Assim, eu já tinha ouvido sim. Já tinha ouvido do leite, da água. Mas eu acho que assim, o instinto de mãe, a única coisa que veio realmente à minha cabeça foi pegar a bolsa e levar ao médico. Porque eu sempre faço isso. Qualquer dúvida, eu vou no médico. Qualquer coisinha. Então, é bom a gente esclarecer aqui, vamos deixar tudo muito certinho, doutor. No caso, por exemplo, de medicamentos, os pais podem fazer alguma coisa em casa? Se os pais não foram treinados antes para fazer isso, pelo amor de Deus, não faço. Não faça nada. Não faço. Aliás, fechar, você fez perfeito. Certo. A única coisa que eu fiz, a primeira coisa, pegar a bolsa e ir embora. Era certo. Perfeito. Não faço. E no caso de produtos de limpeza? E a mesma coisa. Você não deve dar água, nem leite, nem qualquer intoxicação. Isso é uma diretriz não só nossa, mas da própria Organização Mundial de Saúde e todas as organizações internacionais de primeiros socorros. Água e leite não servem, porque se for uma coisa cáustica, irritante, como ácido, ou então básico, ele vai diluir e espalhar mais ainda. Então, vai aumentar a área queimada e ainda aprofundar a queimadura. Se for remédios, dando água ou leite, ainda leite que tem gordura, ele vai dissolver esse comprimido, dissolver esse xarope e vai aumentar a área do estômago exposta à substância. Ele vai diluir, sim, mas aumentar a área. Então, aumenta a carga absorvida. Então, no fim, você vai piorar. Então, você não deve. Nós temos carvão ativado, mas você não sabe dar carvão ativado e nenhuma criança vai aceitar aquela coisa preta lá, etc. Então, isso tem que ser feito no hospital. Seja perto do hospital. E, olha, o melhor é prevenir, mas seja perto do hospital ou procure atendimento, ligue para o centro de intoxicações ou seu médico que possa esclarecer a conduta perfeita. Senão, a besteira vai ser pior. Você já fez algum curso de primeiros socorros? Não, curso diretamente, assim, profissional, não. A gente tinha um clube de desbravadores na igreja e a gente tem algumas especialidades, eles ensinam pra gente algumas coisas, mas, assim, foi como eu falei, foi muito instinto materno mesmo. Eu não sei fazer, então eu não vou arriscar, então é melhor que um profissional faça. É importante, doutor, que as pessoas façam cursos de primeiros socorros, principalmente quem tem aí criança pequena? Eu sempre falo, viu?
ser mãe e pai, devia ter um livro de instruções, né? Mas nunca deram. Então, na realidade, algumas histórias básicas vocês devem ter. A coisa mais importante da sua vida é seu filho, não é verdade? A gente investe em carro, como trocar pneu, mas a gente não investe como cuidar de uma emergência. Então, por exemplo, engasgo. O que você vai fazer? Certo? Um tropeção, uma queda. Será que eu levo? Tem que ter ponto, etc. Esse curso é básico, isso é oferecido pela igreja, até a universidade tem. É importante Acho que você o ter Corpo de esses cursos. Bombeiros também O corpo oferece. tem. Então, por exemplo, você deve ter alguns cursos de primeiros socorros básicos, é muito pequeno, são 4, 5 páginas. O que fazer, o que não fazer. E aí, pelo menos, não faz bobagem. E, Michele, outro ponto que a gente tem que prestar bastante atenção, né? Porque muitas vezes a gente discute em casa, o pai, a mãe tem essa orientação, e aí vem alguém cuidar da criança, uma avó que toma remédio, esquece, deixa o remédio ali em cima da mesa. Então, essa conversa tem que se estender aí para o resto da família também. Ah, sim. A gente lá tem... Minha mãe toma bastante remédio, mas graças a Deus todo mundo tem o mesmo... Acho que veio mais ou menos de mãe para filha, sabe? Todo mundo é com a caixinha, guardadinho, escondidinho, mesmo porque a gente sabe que elas são realmente muito exploradoras. E eu tenho muito medo. Doutora, acho que um outro cuidado que os pais têm que ter, não só de guardar direitinho o remédio, mas na hora de dar o remédio para a criança, não errar na dose, porque uma dose excessiva também pode intoxicar, não é? Mariana, acho que você tocou num ponto muito importante. Em primeiro lugar, automedicação. Certo? Você não pode. Automedicação quer dizer, dar um remédio de uma para outra. Esse remédio serviu para mim, acho que serve para meu filho. A meu filho é menor, vou dar um comprimido, meio comprimido, um quarto comprimido. Não é a mesma coisa. Isso é perigoso. Segundo lugar, tem que dar o remédio certo. E olha primeiro. Sabe uma das principais causas? Com a lei da Anvisa, que as empresas têm que ter a mesma cor de caixinha, apesar de princípios ativos diferentes, já há muita confusão. Nós tivemos um remédio para asma que confundiu um remédio para cólica. Imagine, a criança teve uma taquicardia violenta e até uma arritmia grave. Tem que tomar cuidado para ver a seringa, se está em ml ou miligramas. Também tem isso, né? Para fazer os cálculos. Então tem que estar bom em matemática. E prestar bastante atenção também, porque tem medicação para adulto e medicação para criança, própria para criança, Sem né, dúvida. doutor? E às vezes com o mesmo nome. Fica esse alerta, né, de que a gente tem que ter muita atenção, né, doutor? Não dá para abrir mão de atenção quando o assunto, né, quando a gente está falando dos nossos filhos. Quero agradecer o doutor Wong por ter vindo. Doutor, pode deixar um telefone lá de vocês? Eu sou chefe do Centro de Assistência Toxicológica, o CEATOX, do Hospital das Clínicas. É um plantão 24 horas por dia, todos os dias do ano. Você pode ligar tranquilamente. O número é 08000 14 81 10. 08000, são 3 zeros, 14 81 10. De qualquer parte do país. O telefone é gratuito, certo? Em qualquer lugar do país. Tá ótimo. E obrigada a você também. Imagina, obrigada eu. Você está nas redes sociais também? Tô nas redes sociais, no Instagram como @mjfotografia 2016, que eu trabalho com fotografia, e também com agência de viagens. Legal. Obrigada por ter vindo. Obrigada eu pelo convite. O Momento Papo de Mãe terminou e fica como dica também o site da ONG Criança Segura. Até a próxima. Tchau.